A LG pode ser considerada hoje uma das principais vendedoras de smartphones da atualidade. Com aparelhos voltados para praticamente todos os tipos de público, é difícil encontrar uma categoria em que os produtos da empresa sul-coreana não estejam presentes com um relativo destaque. Embora sejam bem vistos pelos consumidores, sempre faltou para a empresa um smartphone potente e que fosse capaz de bater de frente com os principais aparelhos do mercado. Mudar essa visão, reconhecida até mesmo pela empresa sul-coreana, é a proposta da LG com o lançamento do smartphone LG G2. O mais novo top de linha da companhia ainda não está disponível no mercado brasileiro. A expectativa é que o lançamento aconteça ainda em outubro, mas já é possível comprá-lo nas lojas norte-americanas. Fomos até os Estados Unidos buscar o principal produto da LG e as nossas impressões sobre ele você confere agora nesta análise. A tela de um aparelho é sem dúvida uma das responsáveis pela primeira impressão que o consumidor terá sobre um determinado produto. No caso do LG G2, o resultado está entre os melhores possíveis. Com 5,2 polegadas, a tela IPS Full HD do LG G2 atinge 423 pixels por polegada, mais do que suficiente para reproduzir com muita qualidade qualquer vídeo 1080p ou game disponível na atualidade. Outra atração do aparelho são as suas bordas extremamente finas. Com isso, há um aproveitamento de espaço considerável na parte frontal do produto, fazendo com que o consumidor ganhe alguns décimos de polegada a mais, sem que isso impacte em uma maior largura ou altura do smartphone. Dê uma boa olhada na parte frontal e nas laterais do LG G2. Note que não há nenhum botão físico, um feito e tanto em termos de design. A decisão da empresa em colocar os controles de volume e até mesmo o botão Power na parte traseira pode parecer estranha em um primeiro momento e leva um tempo até que você se acostume com a ideia. Entretanto, durante a utilização não notamos nenhum problema com relação a esse novo posicionamento. Ativar e desativar o celular é outra tarefa que ganhou um jeito especial de ser feita. Basta dar 2 toques na tela para ligar o LG G2. Outros 2 toques na tela desligam o aparelho. Com especificações técnicas robustas, o processador é um Snapdragon S800 e o modelo conta com 2 GB de RAM, já dá para imaginar que o aparelho é capaz de desempenhar as principais tarefas do Android com muita facilidade, sem travamentos e com uma fluidez invejável. Em termos de desempenho, o LG G2 pode ser considerado um dos aparelhos mais rápidos que já passaram pela redação do Tecmundo. Assim como nos testes de benchmark, em que ele sai vencedor na maioria dos quesitos, na prática não há problemas em termos de desempenho. Com 13 megapixels de resolução, a câmera traseira do LG G2 é capaz de registrar imagens em 1080p com até 60 quadros por segundo. Graças à tecnologia OIS, Optical Image Stabilizer, a captura de imagens é nítida e em boa resolução mesmo quando você estiver em movimento ou em ambientes pouco iluminados. O sistema focal se baseia em 9 pontos da tela, o que garante imagens mais precisas na hora de ajustar o ponto principal do objeto a ser enquadrado. Com poucas distorções de cores e um nível de qualidade dentro do esperado para uma câmera de smartphone, o LG G2 se mostra competente neste quesito. A qualidade de áudio é outro ponto em que o smartphone é aprovado sem ressalvas. O som que sai dos alto-falantes do LG G2 é alto e claro, com poucas distorções. Essa característica pode ser percebida tanto na execução de músicas e vídeos, quanto durante uma chamada telefônica. O aparelho lida com arquivos de 24 bits a 192 kHz, algo inédito até então em um smartphone. Com uma bateria de 3.000 mAh, certamente você não vai se preocupar com o consumo do seu aparelho ao longo de um dia de uso convencional. Em uso contínuo, foram necessárias 8 horas para drenar por completo a bateria do aparelho, um resultado não apenas excelente, como suficiente para colocá-lo entre os melhores nesse quesito já testados pelo Tecmundo. Alguns recursos adicionais do aparelho de fato trazem alguns benefícios para o consumidor. É o caso do Guest Mode e do Slide Aside, duas das principais novidades trazidas pela LG para o G2. O primeiro recurso permite que você configure um modo convidado no seu aparelho, ideal para quem quer deixar o celular nas mãos de uma criança, mas tem receio que ela possa ativar indevidamente algum app.
Outra novidade é o Slide Aside, o multitarefas da LG para o smartphone. Durante a execução de um aplicativo, deslize com 3 dedos para a lateral para armazená-lo em segundo plano no sistema operacional. Basta ativar a barra de notificações para ter acesso ao recurso Deslize para a lateral. Nele estarão armazenados até 3 aplicativos, que podem ser listados em forma de janelas verticais sobre a tela. Selecione o que deseja utilizar e pronto. Entre as personalizações do Android feitas pelas principais fabricantes, talvez a apresentada pela LG seja a que mais deixa a desejar. A começar pelo grande número de aplicativos oferecidos pela empresa. Se a quantidade é um ponto positivo, a qualidade deles, quase sempre versões de outros serviços que já possuem um app mais eficiente, faz pensar sobre a real utilidade deles. Outro ponto que pode deixar o consumidor meio desconfiado é o acabamento final do produto. O problema não está na estrutura de plástico, similar à de outros aparelhos, mas sim nos encaixes da parte traseira do aparelho. Basta segurá-lo com um pouco mais de força para perceber alguns rangidos, o que dá uma sensação desconfortável de fragilidade. Essa característica deixa no ar a impressão de que o aparelho pode não suportar muito bem uma queda, mesmo que de alturas menores. Não colocamos à prova essa característica e pode até ser que na prática o G2 mostre o contrário, mas certamente esse é um aspecto em que a empresa pode investir um pouco mais em versões futuras. Definitivamente a LG entrou na briga pelo mercado de smartphones top de linha. O LG G2 é uma grata surpresa, se saindo muito bem em praticamente todos os quesitos e revelando uma configuração invejável. Nitidamente, o LG G2 se inspira no Samsung Galaxy S4, tanto em termos físicos quanto em recursos de software. Até o recurso de pausar um vídeo quando você não está olhando para ele está presente, e isso não é nenhum demérito. Em seu lançamento, a LG deixou claro que o G2 é um celular para fazer com que a companhia entre na briga, ainda que não vença. Dentro dessa proposta, a missão da empresa foi cumprida. De fato, o LG G2 é um smartphone para ser considerado antes da sua decisão de compra. Motivos não faltam para isso, seja pela sua tela de ótima qualidade com bordas extremamente finas, pela duração de bateria que permite tê-lo como companheiro o dia todo, ou ainda pelo desempenho fluido proporcionado pelo Snapdragon S800. Ponto positivo para a empresa sul-coreana, que mesmo longe da categoria por um longo período, conseguiu recuperar o tempo perdido e brigar de igual para igual já com seu primeiro lançamento. Ao menos por enquanto, o LG G2 está disponível apenas no mercado norte-americano pelos preços de $199, vinculado a um contrato de 2 anos com a operadora, e $759 desbloqueado, um valor dentro da média dos smartphones top de linha. No Brasil não há preço definido ainda, mas a expectativa é de que ele seja lançado neste trimestre por um valor entre R$ 2.100 e R$ 2.400.